Fala pessoal, tudo bem? Charles Oscar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre mais um item do seu edital, o item 20.8 lá do eixo 5, que traz de forma expressa a cobrança da norma regulamentadora número 9. Professor, e o que vai falar essa NR9? Por que é importante conhecer ela? Bem, antigamente quem estuda mais tempo para FT lembra que a NR9 falava do PPRA, né? Quem lembra aí do PPRA? PPRA, pessoal, não existe mais, né? A gente tem agora o PGR, que tá lá na NR1. E essa NR9, que antes era do PPRA, agora ficou para avaliação e controle de três tipos de agentes: químicos, físicos e biológicos, tá? NR9 não fala de agente ergonômico, NR9 não fala de riscos relacionados a riscos mecânicos e de acidente, tá? O escopo da NR9 é falar sobre avaliação e controle de agentes químicos, físicos e biológicos. E por que eu estou falando isso? A NR9 não vai, por exemplo, falar sobre insalubridade e periculosidade. Essa caracterização da insalubridade e da periculosidade vão estar previstos lá na NR15 e na NR16, respectivamente, tá? A NR9 não tem esse propósito de falar sobre insalubridade nem periculosidade. Isso já foi questão de prova, por isso que eu estou reforçando isso. Então, a NR9 vai falar sobre a avaliação e controle de três tipos de agentes encontrados no ambiente de trabalho: agentes físicos, químicos e biológicos. Eu destaquei uma palavrinha-chave aqui só para vocês lembrarem, né? Falou de agente físico, a gente está falando de energia. Falou sobre agente químico, a gente está falando sobre uma substância química, seja ela na forma natural ou seja ela, por exemplo, gerada, né? E quando a gente fala em agente biológico, a gente está falando em micro-organismos. E a própria NR1 ela vai trazer vários exemplos, né, do que seria agente químico, físico e biológico. Lembrando que esses exemplos, pessoal, não é uma lista exaustiva, né? É uma lista exemplificativa. Então vai ter, por exemplo, questão de vibrações, pressões anormais, questão de radiação, quando a gente fala de agente físico. Na questão do agente químico, olha que interessante, o correto é a gente falar quando muitas provas ainda quando coloca fumo, poeira, né? Coloca como agente químico. Mas do ponto de vista técnico, a poeira, o fumo é uma forma de que o agente se manifesta, né? O correto é falar fumo de cádmio, né? Por exemplo, poeira mineral com sílica cristalina. Por quê? É a sílica ali que é a substância química que está presente na poeira. Vapor de tolueno, porque é o tolueno, é a substância química que está presente naquele vapor, tá bom? E por fim, a gente fala sobre agentes biológicos, né? Bactéria, vírus, protozoário, fungo e por aí vai. E a NR1 ainda vai falar que em função ou da intensidade, da natureza, né? Ou do tipo de exposição, esses agentes são capazes de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador, tá? Dentro da definição de agente químico, físico ou biológico, tem esse destaque no final. Ele tem que ser capaz de provocar algum tipo de dano ao trabalhador. Porque você chega, por exemplo, para fiscalizar um escritório de advocacia. Vamos imaginar que tem 2, 3 pessoas trabalhando ali. De cara, você vai pensar ali, eventualmente, no agente ergonômico, né? Que sequer está no escopo da NR9. Mas vão ter, se você for mais detalhista, você vai pensar, será que não tem um agente ruído, por exemplo? Pessoal, muitas vezes no escritório, às vezes vai ter o ruído ambiente, né, do local. Não necessariamente vai se traduzir em um agente físico, né? Porque dentro do conceito de agente físico, a gente tem que ser capaz de provocar algum dano ou lesão ao trabalhador, tá? Então, se você chega no escritório para cobrar o PGR do escritório, por exemplo, aí você pega o PGR e você viu que a empresa não colocou lá ruído, mas eventualmente o ruído que possa estar naquele local, eventualmente é só o ruído do ambiente, não tem nenhuma máquina, às vezes não tem nem ar-condicionado, às vezes não tem nem telefone, né, que poderia ser uma fonte desse ruído, tá? Então,
o, eventualmente existe o ruído lá, mas esse ruído ele não vai estar presente, por exemplo, num PGR. Por quê? Ele não se constitui um agente físico naquele ambiente na medida que ele não tem a possibilidade de causar dano naquele trabalhador. Ao contrário de quando a gente vai numa fábrica, por exemplo, muito maquinário, né? Ou seja, o ruído ali presente ele pode provocar algum tipo de dano ao trabalhador. Então, nesse caso, ele, como tem a capacidade de causar dano, lesão ou agravo ao trabalhador, quando você pegar o PGR dessa indústria, você vai ter que verificar se eles inseriram o ruído como agente físico naquele estabelecimento, beleza? Então, feito essas considerações, vamos falar um pouquinho sobre a parte de identificação. Então, primeiro, o ponto de partida, quando a gente fala desses agentes, é você identificar o agente. Quando você tem, por exemplo, um soldador aqui fazendo esse trabalho, você pode pensar em vários agentes que estão ali presentes. Lembrem bem, a gente tem que ter a possibilidade de causar algum dano ou lesão ao trabalhador. Então, olhando para essa figura desse soldador todo parametrado, com EPI bacana, o que a gente pode pensar? Opa, tem a radiação aqui. Se esse trabalhador não tivesse com EPI, essa radiação poderia provocar uma lesão no olho desse trabalhador, uma catarata, né? Radiação ionizante, eventualmente radiação não ionizante, né? Presente. Você tem o fumo metálico, né? Aí, como que você vai colocar isso no seu programa? Você vai ter que saber qual que é as substâncias químicas, né, que estão envolvidas nesse processo, né? De que metal é esse, né? Qual que o tipo de solda que está sendo empregado. Então você vai ter que verificar, tem que identificar esse tipo de risco, né? Esse outro exemplo aqui, o trabalhador ele está fazendo uma pintura automativa, né? Então a gente pode pensar em eventuais vapores ali de substâncias que vão ser utilizados nesse processo. Tá bom? Então, a primeira etapa é você saber qual é o agente, né? Quais seriam os agentes ali presentes. Nesse exemplo do soldador, poderia ser uma fábrica, uma oficina com muito ruído, por exemplo, né? Capaz de causar dano. Então, teria que também constar no programa, teria que ser identificado. Bem, e o que a norma fala do que tem que constar, né, nessa identificação? A norma fala que a identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deverá considerar, primeiro, descrição da atividade. Então, você tem uma atividade, por exemplo, uma é o soldador, né? O que o soldador faz? Como que é a atividade dele? A outra, por exemplo, é a atividade de pintura de veículo. Como que você vai ter que descrever como que é essa atividade, até para você entender como que ocorre essa exposição. Qual que é a outra passo? Você identificar o agente. Ele está exposto à radiação não ionizante, ele está exposto ao ruído da fábrica enquanto ele solda, ele está exposto aos fumos metálicos, né, provenientes do processo de soldagem. E como que é a forma, né, como que aquele agente está se manifestando. Então você não vai só colocar, por exemplo, ele está exposto ao cádmio, eventualmente algum produto ali da solda. Você vai ter que falar, não, ele está exposto. Qual que é a forma de exposição? A exposição ocorre através da formação aí, né, desse fumo metálico que pode chegar no trabalhador. Então, você tem que descrever como que ocorre essa exposição. Você tem que identificar as possíveis lesões. No caso, por exemplo, de um fumo metálico que contém cádmio, né, que é até um exemplo que está no anexo da NR1, o cádmio ele tem potencial de gerar danos, né, no sistema respiratório, ele tem potencial de gerar danos na questão do sistema renal, né, ele tem possibilidade de causar dano em outros órgãos também. Então, todos esses danos que essa substância química pode provocar tem que constar tem que ser identificado, né? E a gente falou de outros agentes, né? O soldador está exposto, por exemplo, a ruído, então tem possibilidade de perda auditiva, está exposto a radiação, né,
podendo causar, por exemplo, catarata. Então, essas lesões, elas também têm que estar discriminadas. Fatores determinantes da exposição. Qual que é a distância dessa solda que o trabalhador está fazendo? Qual que é o tempo de exposição desse trabalhador? Isso são fatores determinantes relacionados à exposição. Uma coisa é um soldador que faz um processo de soldagem 15 minutos por dia. Outra coisa é o trabalhador que fica 8 horas exposto àqueles fumos metálicos. A questão das medidas de prevenção existentes. Então, tem que ser discriminado. Na solda eu dou o EPI para o trabalhador. Então, tem que estar discriminado. Eu tenho uma ventilação exaustora, né, para captar esse fumo e esse fumo não chegar ao trabalhador. Então, essas medidas que já existem também têm que ser discriminadas. E, por fim, a identificação dos grupos de trabalhadores expostos. Você vai falar, é o soldador que está exposto. Será que tem trabalhador que está em volta que também pode estar exposto àquela poeira, àquele fumo metálico, àquela radiação? Isso também tem que estar descrito no PGR, tá? Essas informações sobre a identificação do agente, essas 6 aqui constantes, elas têm que estar registradas. Não é a empresa chegar para você e falar, não, ele está exposto ao fumo metálico e tal. Não, isso tem que estar discriminado. E discriminado aonde? Lá no PGR, tá? A NR1 deixa bem claro que essa etapa de você identificar os riscos, né, vai estar constando lá no inventário. Lembrem do inventário do PGR. O PGR tem inventário de riscos e plano de ação. E lá no inventário vai constar essas informações. Tá? Aqui está um exemplo, né, um exemplo hipotético dessa, vamos pensar numa oficina, né, que ela vai ter fumos, ela vai ter radiação ultravioleta infravermelho, ela vai ter o ruído, né, por conta do maquinário. Então, não é só falar o risco, tá? É falar todas essas outras informações que são importantes para entender como que aquele risco, né, como que aquele agente ele pode provocar de fato algum dano ao trabalhador. Bem, e quando a gente fala sobre avaliação da exposição, a gente tem que pensar primeiramente no seguinte: a norma fala que a gente tem que fazer uma análise preliminar do risco. Ou seja, eu tenho um soldador fazendo um processo de soldagem ali, então vou ter que inicialmente verificar o que aquela substância, né, ela pode provocar ali para o trabalhador. Então, antes mesmo de eventualmente a gente pensar, não, vamos fazer uma medição quantitativa desse agente, antes mesmo de você pensar nessa medida, se você vê que aquele soldador, por exemplo, a gente sabe que soldador num processo desse tem que trabalhar com um equipamento que vai proteger a visão dele. Por quê? Na literatura médica já tem várias descrições que aquela radiação que é gerada ali no processo de soldagem, ela pode provocar cegueira do indivíduo. Então, se é uma coisa óbvia, você não vai medir, por exemplo, aquela radiação antes de você dar alguma medida de proteção. Qual que é o ideal? Você já identificou que exista um risco, né? Nessa análise preliminar que você está fazendo uma análise preliminar do risco. Você já identificou que existe um risco, você já tem que pensar em medidas de prevenção, tá? Você não vai ter que ficar esperando, fazer avaliação para já pensar numa medida de proteção. Se você vê algo que é óbvio, eu estou fazendo a soldagem, eu tenho que ter uma forma de proteger o olho do trabalhador, tá? Você não vai ficar preocupado em já fazer a avaliação antes para depois fazer alguma medida de prevenção. Se você já consegue enxergar alguma medida possível diante daquela situação, a norma fala que você vai já adotar essas medidas. E, se necessário, a norma vai falar, vou fazer uma avaliação qualitativa. O que é a avaliação qualitativa? É sem medir o risco. Professor, eu posso fazer a avaliação qualitativa? Pode. A própria Fundacentra tem um manual de avaliação qualitativa de agente químico, tá? Então, ela tem várias metodologias mostrando que não necessariamente você precisa medir o risco para você ter o controle adequado.
Obviamente, algumas situações vão exigir que você faça uma avaliação quantitativa para você dimensionar de forma correta aquele risco. Mas muitas vezes a avaliação qualitativa ela vai resolver seu problema, tá? Então, e é isso que a norma fala. Ela fala que tem que haver uma análise preliminar do risco, né, pensando inclusive em adoção imediata de medidas de prevenção, e ela vai falar se necessário vai ser feito uma avaliação se necessário, né, você vai realizar uma avaliação qualitativa, né, se você verificar que existe mesmo um agente, você vai fazer uma avaliação qualitativa daquele agente, e se necessário, a norma vai falar que você vai então medir, né, fazer uma avaliação quantitativa daquele agente, tá? Então você pode fazer tanto uma avaliação qualitativa, como eventualmente complementar essa avaliação qualitativa com uma avaliação quantitativa, a depender aí do caso concreto que você identificar no ambiente de trabalho, tá bom? Aqui está um exemplo do que seria uma avaliação quantitativa. É você medir, né, você quantificar aquele risco. Pessoal, a gente vai dar uma pausa agora, a gente volta depois continuando esse papo sobre NR9.